Salve lá, meus amigos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Revitalize. Eu sou Borges e aqui a gente conversa a cada episódio sobre saúde e vitalidade da igreja. Eu quero já convidar você a se inscrever neste canal e já deixar o seu like neste vídeo. Aliás, se possível, deixe o seu comentário. Como é que você está olhando para o nosso bate-papo aqui, falando sobre revitalização de igreja, sobre desafios na área pastoral, sobre desafios na área da igreja. E uma outra sugestão que eu já quero deixar para você é para que você se inscreva no nosso perfil do Instagram, para que você deixe a sua curtida lá e nos siga no Instagram. O endereço vai aparecer aqui embaixo, é o Revitalize _ Inspirando Igrejas. Lá você vai ter pelo menos 3 vezes por semana ou mais posts excepcionais falando sobre revitalização, alguns cortes desse programa mesmo, alguns insights para você pensar na sua liderança, na condução da sua igreja, ok? A gente está contando aí com você, seguindo lá o nosso perfil e deixando aqui o seu like. Hoje, como sempre, um convidado especial, mas hoje mais especial do que o normal, porque o convidado de hoje é meu xará. Se você não sabe, meus 2 primeiros nomes, porque eu falei o Borges, vou falar os 2 primeiros, né? Meus 2 primeiros nomes são Carlos Eduardo. Então, meu xará... Carlos Eduardo. Xará, obrigado. Por favor, se apresente, conte com quem você é casado, pai de quantos filhos. Conta um pouquinho para o pessoal que está acompanhando a gente aí. Quem é o meu xará? Muito bem, Carlos Eduardo Aranha. Na verdade, Carlos Eduardo Aranha Neto, só que faz uma confusão esse neto, porque muita gente diz assim, eu conheci o seu avô. Eu falo assim, mas meu avô nunca foi uma pessoa assim conhecida. Não, o Carlos Aranha não é seu avô? Eu falo, não, esse é o meu pai, né? Eu sou Neto porque o sobrenome da família Neto, Aranha Neto, meu pai, minha mãe, eu, meus irmãos, minha esposa, meus filhos, Aranha Neto é o sobrenome. Então, é o conjunto Aranha Neto? É o conjunto. Meu avô chamava José. Muita gente fala que conheceu, mas não faz a menor ideia de quem é o meu avô José, né? Então, Carlos Eduardo Aranha Neto. Cara, eu te conheço há tantos anos, eu não sabia que o Neto era sobrenome, junto com o Aranha. Já me chamaram de Carlos Aranha Filho, Carlos Aranha Júnior, né? Eu tiro o Neto achando que é mais... sou pastor da Igreja Presbiteriana de Campinas, isso como pastor há 10 anos, mas nascido e criado nessa igreja. Na mesma igreja. Então tem uma história de berço na Ipicamp. Você não falou, pera um pouquinho só, quantos filhos você tem? Bom, minha esposa é Marineide. É isso. E temos 3 filhos e... Todos Aranha Neto? Todos Aranha Neto. O meu avô invocou com esse negócio de colocar o neto, porque ele tinha um neto e passou para os filhos, mas ele era neto de neto mesmo, e ele passou para os filhos. O meu pai e alguns tios, eram 9 no total, passaram Aranha Neto para os filhos. Outros tiraram o neto, né? E então eu tenho um primo que é só Aranha e tem um primo que é Aranha Neto. Eu passei para os meus filhos, o meu irmão já não passou para os dele. Então, agora os meus filhos também não estão passando o neto. O neto entra e sai da família, né? Então... Você sabe que você me fez lembrar um negócio muito engraçado. Na minha igreja local tem um neto, né? E o pai dele já falecido, um cara queridíssimo, mas o nome do pai era Primo. E isso era muito engraçado, porque dizia assim, o neto que é filho do primo, né? Seu pai, eu sou o primo? Como é que é esse negócio? Confuso, né? Então é meio parecido com a tua história, essa mistura do Aranha Neto, que é neto, mas não é neto, enfim. E aí, então, os 3 filhos ficaram Aranha Neto, aí os 3 netos do primeiro filho já não tem o neto, a neta, que é do segundo filho, também... não, essa tem. O Gustavo manteve, Aranha Neto. O primeiro é o Cadu. Cadu. Então, aí eles são Carvalho, Aranha. Aí a Sofia, Aranha Neta. E agora, essa semana, tá chegando o Arthur. Mas o Arthur só vai ter Aranha também. O Arthur é filho... Da Flávia. Da Flávia. Que é a mais nova. Uau. Então, eu lembro da Flávia bem novinha, assim. Eu não vejo a Flávia, acho que há muitos anos.
E já está chegando o primeiro dela. O primeiro. Eu tenho um projeto de ter 9 netos, mas eu preciso dos meus colaboradores, né? Senão não vai rolar, né? Senão não vai dar certo. 3 para cada um. É. Esse é um projeto meio ousado e um pouco caro hoje em dia, né? Ô Xará, você voltou para a Igreja Presbiteriana de Campinas em 2015, é isso? Isso. Mas a Igreja de Campinas, para quem está acompanhando a gente, é uma igreja já centenária, né? Sesc Centenária, né? Sesc Centenária. Conta um pouquinho para a gente da história. Eu vou colocar aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, ó, uma imagem lá do prédio. Não é o primeiro prédio, esse já é o segundo na prática, né? Isso. Conta um pouquinho para a gente da história dessa igreja Sesc Centenária. 155 anos esse ano a gente completa, né? O presbiterianismo chega aqui em Campinas através dos missionários reverendo Edward Lane e George Morton. E como todas as outras religiões que vieram em função da missão, a primeira preocupação era acolher os imigrantes estrangeiros protestantes que estavam já aqui pelo Brasil. 1870 é uma data que, de certa forma, tem um marco especial na igreja, na IPB, porque é quando também o Mackenzie é fundado. Então, a história do Mackenzie em São Paulo começa em 1870. E essa presença dos missionários pelo Brasil foi extremamente valiosa, né? Necessária, porque ainda não havia tanto recurso humano do ponto de vista nacional. Então, era importante que eles viessem. Há uma preocupação, principalmente com o reverendo George Morton, com relação à educação. E essa prática protestante de se ter uma escola ao lado da igreja também se torna um dos motivadores da presença, não é, dos protestantes em Campinas, e é muito bem acolhida. A alta sociedade daqui da cidade de Campinas acolhe bem estes missionários, porque logo em seguida vai surgir a escola americana, o colégio americano, que vai ficar aqui em Campinas até a ocasião da febre amarela, que devassa a cidade, e aí com isso a escola é transferida para Lavras, e lá em Lavras vai ter então a expansão do seu trabalho, mas aí é uma outra conversa, né? Mas o Dr. Eduardo Lane, o reverendo Eduardo Lane, ele permanece aqui, ele vivencia com os crentes essa pandemia da febre amarela. E a história conta que ele até mesmo abre mão da vacina em favor das pessoas que estavam ali, ele acaba falecendo por causa disso. Mas é interessante porque a participação presbiteriana ou protestante na cidade não enfoca tão somente a igreja, mas usa-se desse ministério que estes pastores têm para contagiar a cidade positivamente com outras coisas. George Norton com a escola, Eduardo Lane nós temos informações que ele, até mesmo como meio de sobrevivência, de sustento, ele montou uma olaria aqui em Campinas. E quem anda aqui pela Avenida Orozimbo Maia vai encontrar 2 ou 3 pontes de tijolinhos, são pontes de arco. As que são retas de concreto, não, mas as que são de arco foram tijolos que ele produziu, né, cedendo para a prefeitura, porque ali era uma região, se nós pensarmos nessa fase, 1870, 1900, alguma coisa assim, bem no início, né, era uma área que não era asfaltada, não tinha calçamento, então era meio como um vale ali, então todas as chuvas alagavam, o córrego alagava, e ficava intransitável. Então essas pontes foram um sinal de progresso para a cidade, e há então uma participação de um pastor presbiteriano, né, oferecendo material para que a prefeitura pudesse construir, né. Hoje você não encontra, se você passar lá, você só vê a ponte, mas não vai ter nenhuma plaquinha, né? Você vai ter que Ninguém vai dizer quem foi que fez aquilo. Não, você vai ter que cavucar muito, né, em livros de história para ver essa participação silenciosa,
mais útil, né? Porque hoje quem anda ali pelo centro da cidade, quem trafega ali pela Louros Maia, sabe como que aquela avenida se torna importante, e nos dias em que chove um pouco mais, o córrego sobe e fica intransitável, né? Agora, o trabalho ele vai crescendo, ele vai avançando ao longo dos anos. Esse não é o primeiro prédio, esse já é o segundo prédio, porque tem o processo de 1903, da separação com a IPI, aquela coisa toda. Esse prédio já era o prédio, lembrei o nome que eu estava tentando recordar antes da gravação, que dizia-se Largo do Mercado. Largo do Mercado. Era a expressão que usava-se, não é isso? Porque o mercado municipal já existia, o que hoje está em processo de reforma, o mercado municipal já existia. Então, a ideia do largo é que hoje, onde é o terminal de ônibus, o terminal do mercado, era uma grande praça, não é? É esse o nome que se dá para as praças antigas, né? O Largo, tem o Largo do Rosário e outros mais, né? Então havia, e há registros fotográficos porque a ideia era fotografar a praça, o Largo, mas lá no fundo você vê esse prédio, né, do templo, que, se não me engano, deve ser de 1925, né? É o Miguel Riso, se eu não me engano, a história. Hoje, esse local, a igreja não é mais ali, hoje é onde funciona um hospital. Não é isso? Claro que com as suas devidas mudanças e tudo mais. A história desse prédio aí, e isso me dá muita saudade, porque eu cheguei, quando criança, a correr muito aí dentro, né? Meu pai chegou a ser pastor ainda nesse tempo. Meu pai chegou na igreja para ser pastor em 1968. E o Templo Novo é inaugurado em 1974. Então, durante 6 anos, eu ainda corri muito aí dentro ainda. Né? Brinquei muito aí dentro desse templo. Do lado, aí é uma esquina, Bernardino de Campos, esquina com Ernesto Kuma. Ao lado esquerdo do templo, havia uma clínica chamada Clínica Celso Pierro. Essa clínica Celso Pierro, o médico ainda era vivo, né? É uma clínica pequena, um porte pequeno, mas eles já tinham planos de expansão. E então, quando eles resolveram expandir, aí foi feita uma negociação com a igreja, né? E aí então compraram essa esquina, e o dinheiro da venda dessa esquina basicamente foi o que fez a construção do Templo Novo que hoje nós usamos, que à frente está para a Rua General Osório, que é a rua de trás ali. Né? Para quem está no centro de Campinas, é significativo, porque você dá frente para uma rua e o fundo para outra. O fundo é Bernardino de Campos e a frente General Osório. Então a construção do templo basicamente se deu até pelos recursos que vieram dessa venda. A clínica Celso Pierro depois foi transferida e se tornou o hospital da PUC, que hoje está lá no Ipauçurama. E aí, então, foi vendido para uma outra sociedade aí, uma incorporadora, que aí hoje é o Hospital Santa Teresa, que já tem alguns prédios bem altos colocados aí nessa região. Então, o desenho arquitetônico desse pedaço aí é completamente diferente dessa foto, que inclusive tem uma DKV ali estacionada. Você que está acompanhando o episódio está talvez achando estranho, né? Tantos detalhes históricos, mas na verdade esses detalhes todos, eles vão nos ajudando a construir um contexto para onde nós queremos chegar, ok? Porque nós estamos falando de uma igreja que está com 155. Ou seja, você não fala de 155 anos de história em 5 minutos, né? Agora, você diz que teu pai chega em 68, né? O saudoso reverendo Carlos Aranha Neto. Não pode esquecer desse detalhe, né? Que foi meu pastor, eu sou filho dessa igreja, né? Foi onde eu nasci, cresci. Abra um parêntese, eu tive com o pessoal da Igreja Presbiteriana Independente uns dias atrás, e eu falei para eles que eu tenho dupla cidadania, porque fui batizado na IPI. Eu sou filho da Igreja Presbiteriana de Campinas, né? Nascido e criado, mas por alguma razão que eu não sei explicar qual foi, eu fui batizado na Igreja Presbiteriana Independente. Então eu tenho dupla cidadania, eu posso transitar entre as duas. Teu pai chega em 68, mas eu queria falar um pouquinho do teu pai, porque assim, o que chama a atenção quando eu penso no Mestre Aranha, né? E isso tem muito a ver com a temática da revitalização, além de outros pontos que nós vamos tratar aqui. Porque
ele fica, logo depois que ele começa a sua jornada pastoral, ministerial, ele fica um período curto na cidade de Hortolândia, que é pertinho aqui, né? Ele fica, acho que 1 ano ou 2, não é muito mais do que isso. O meu pai vai para Hortolândia ainda como seminarista. Tá. Então, os 2 últimos anos de seminário é quando ele vai ajudar lá em Hortolândia. E nessa história dele, ele acaba se transferindo como membro, a igreja é nova, precisando de reforço humano na liderança, ele chega até a ser eleito presbítero na igreja de Hortolândia, mas é apenas praticamente 1 ano que isso acontece, né? E aí ele é ordenado em 67, início de 67, na reunião do presbitério, que é em janeiro, já na mesma reunião ele é ordenado, então ele fica 67, 68, desculpa, 66 e 67, né, que ele fica lá. Então, praticamente ele ficou 4 anos em Hortolândia, 2 anos como pastor. Em 68 que ele vem, então, para a Igreja de Campinas, e aí vai de 68 até 91, quando ele se transfere para a Igreja Unida de São Paulo. São 23 anos em Campinas e depois são 25 anos na Igreja Unida de São Paulo. Exato. Você sabe que eu estou, assim, de propósito trazendo isso à tona, por quê? Porque tem um cara que eu gosto muito de ler, eu sempre cito esse cara aqui, que é o Tom Rainer, né, autor da Igreja Simples, onde ele faz uma afirmação interessante, ele diz assim, uma igreja, um ministério de longo prazo não é necessariamente sinal de que uma igreja está saudável. Porém, normalmente, igrejas saudáveis são igrejas que estão sob a condução de alguém que está ali há muito tempo, né? Uhum. E é muito curioso, cara, pensar como é que alguém consegue permanecer. Para nós, talvez na época fizesse muito mais sentido, mas hoje para nós é um negócio curioso, né? Sim. Alguém ficar 23 anos numa igreja, 25. Como é que você como filho, como pastor de igreja que ele pastoreou, que é a Igreja Presbiteriana de Campinas, como é que você olha para isso? Como é que você consegue definir isso ou explicar essa longevidade ministerial, hein? Uma vez alguém dizia para mim que já estava há algum tempo, e não era isso o tempo todo, não, né? E na reunião do conselho, alguém propôs que já precisava trocar de pastor. Aí o pastor, né, esse rapaz, ele levou um susto, falou, mas por quê? Está acontecendo alguma coisa, né? Tem algum problema? Eu falei, não tem, mas é que nas nossas empresas há uma rotatividade de direção, né? Então, a cada 2 anos troca o presidente, isso é um processo natural. Então, essa mentalidade corporativa que muitos líderes de igreja têm, muitos presbíteros têm, acaba sendo trazido para dentro de um conselho, né? E uma das coisas que eu sempre insisto em falar lá no conselho da igreja em Campinas, falo assim, nós não precisamos de diretores na igreja, nós precisamos de pastores. Presbíteros, diretores, só servem para fazer cobrança do pastor e dos membros. Presbíteros, pastores acompanham com aconselhamento, com aula, com pregação, com visita, e a igreja precisa desses. Quando essa ideia é assimilada, né, o trabalho de parceria que há entre presbítero e pastor flui. E isso se torna também fundamental para que haja longevidade. Pastor é um cargo de confiança, né? Então, pera um pouquinho só. Você está falando de unidade no grupo. Sim, sim. Entre pastor e presbíteros, ou para quem está acompanhando a gente, pertence a outras denominações, né? A unidade em quem lidera a igreja. Corpo diretor da igreja, né? Isso. Uhum. É disso que você está falando. Exato. Como elemento dessa longevidade. Uhum. Muitas vezes o pastor chega numa comunidade e ele é o estranho ali. Porque várias das igrejas que nós temos, de qualquer denominação, né? Às vezes é formada num bairro, com a família que deu início ao trabalho, aí chega uma outra família e tal. Você tem as várias famílias ali dispostas, né, dentro da comunidade. E o pastor, às vezes, é o elemento estranho, porque ele chega só com a sua família, ele, a esposa, os filhos, né? Não tem vínculo sanguíneo com mais ninguém. Então, até criar um elo, até criar um limbo ali, um grude no outro, né? Isso custa tempo.
Então, por isso que eu sempre falo assim, olha, pastor é cargo de confiança. Você chega na sua igreja, vamos supor, você foi designado para uma igreja nova a partir desse ano. Hoje é domingo, você fez o seu primeiro sermão, amanhã, segunda-feira, não vai ter ninguém batendo na sua porta dizendo, olha, eu quero compartilhar do que acontece com a minha vida. Eles vão dar um tempo, eles vão perceber a sua simpatia, eles vão ver o jeito que você prega, como é que você cumprimenta na porta, se você faz visita, se não faz. Até que um dia fala assim, eu acho que eu posso falar sobre o que acontece comigo com esse cara. Dá para confiar nesse sujeito. Então isso leva tempo. Um ministério que é de 1, 2 anos, não dá tempo de fazer isso. Sinceramente, não dá tempo. Porque às vezes não se consegue nem mesmo conhecer o nome dos crentes, né? E a gente acaba criando uma relação, não é apenas com o membro que está lá listado no hall. Você acaba criando uma relação com a família dele. Porque quando você participa de um aniversário, de um casamento daquele irmão, você começa a se relacionar com o amigo dele, que é o vizinho, o colega de trabalho que é apresentado, com a sogra, com o sogro, que são de outro lugar. Ou seja, há uma extensão desse seu pastorado, ainda que indireto, mas você se relaciona também com essas pessoas. Eu me lembro que uma vez, depois de ter ficado 11 anos numa igreja em São Paulo, no momento da saída, não é? Uma pessoa da igreja veio e fala assim para mim, minha cunhada falou assim, o nosso pastor está indo embora. E ela não era da igreja, né? Mas a forma carinhosa como ela me tratava era o nosso pastor. Eu nunca cheguei a fazer uma visita para ela, mas em todas as ocasiões comuns, nós estávamos juntos. Então, você estende o seu pastorado para além da lista do hall de membros. Isso leva tempo. Então, pensando na questão da longevidade, não é? Primeiro, é preciso haver dinâmica. Não se consegue fazer, né, um pastorado longo fazendo as mesmas coisas que você vira monótono, enjoativo. Mas também querer ser showman ou inventor da roda, assim, cada hora eu vou ter que inventar uma moda diferente. O que em qualquer lugar, em qualquer ambiente, seja ele eclesiástico ou não, as pessoas precisam olhar para quem está à frente e perceber que há uma linha de comando, há um aspecto de firmeza em que você, observando as atitudes, o comportamento, a palavra, não vai ter problema de incoerência, né, nas ações e naquilo que diz. Eu fico imaginando, por exemplo, quando a gente pega a história bíblica de Davi, ainda na fase em que ele não era rei. Havia um exército com ele, e por várias vezes Davi está sendo acuado por Saul. Fala assim, hoje acho que não passa, né? E Saul vem para cima e fala assim, agora acabou tudo aqui. Mas por que os soldados de Davi não abandonam? Davi não podia garantir segurança para nenhum deles. Davi não fala assim, gente, eu não dou conta de cuidar de vocês, voltem lá para os seus lugares. Eles continuam olhando para Davi, eles olham assim, esse líder aqui é bom de confiar. Primeiro, porque ele é um cara que teme a Deus, né? E a palavra dele é segura. Então eu prefiro morrer com Davi, na certeza de que eu sei o que está acontecendo, do que ficar perambulando e falar assim, vamos trocar, Davi está muito fraco, vamos colocar outro no lugar. Vai ser pior ainda, tanto que a história dos reis em Israel mostra isso, né? Uma gangorra de sobe, desce e falta de estabilidade, e deixava o povo de Israel dessa forma. Eu tenho batido um pouco nessa tecla, que assim, eu tenho percebido que a gente está vivendo um momento meio complexo quando a gente fala de igreja, né? A maior parte dos líderes está muito preocupado com a entrega no púlpito. A entrega no púlpito, eu falo a pregação. Sim. Mas, e a igreja, em parte, também está muito preocupada com isso, né? Mas existe um âmbito tão importante quanto, e talvez muito mais amplo, que é esse cuidado, né? Essa vida, né? Essa caminhada conjunta, essa coisa de estar presente, de sentar para conversar, de ouvir pessoas, de conhecer pessoas. E esse processo como um todo, não dá para fazer em alguns meses. Não. Né? A ponto de alguém dizer, puxa, o nosso pastor, alguém que não tem vínculo nenhum. Mas quando a gente fala sobre revitalização especial, o que me parece é que muita gente está olhando só para a coisa como se fosse um negócio meio cenográfico, né? Então, você tem aquele momento do culto que é importante e tal, e depois não tem vida, não tem relacionamento. Ou seja, então, o que transcende aquele momento
da pregação. O que transcende o momento da pregação que precisa ser vivenciado e que vai gerar este caráter de Davi, né? Dizer assim, cara, eu posso andar com esse sujeito aqui porque esse cara é confiável, né? É vida, né? Mas nesse tempo de busca por a palavra que vai atender o meu coração, a resposta específica, aquela coisa da pessoa, ela quer a palavra que vai atender uma expectativa XYZ, parece que rompe com isso. E pastores, parece-me que têm cedido a esta realidade, né? Alguém disse recentemente em um artigo que nós estamos vivendo a geração da dopamina. Precisa de dopamina para ficar animado, né? Se não tiver dopamina, não vai. Mas a vida não dá para ser vivida só na base da dopamina, né? A vida é mais que dopamina. Sim. Agora, Xará, me fala uma outra coisa. Só uma coisa dentro disso daí. Uma vez eu li uma expressão e não havia a fonte, isso é uma pena, mas dizendo assim que 80% das pessoas entrevistadas achavam que mais importante do que a bagagem teológica era o apelo pessoal do pastor. Assim, não se descarta a necessidade de ter bagagem teológica. Não se descarta a importância de um bom sermão, de um bom discurso. A gente prepara o culto com carinho, a gente quer que as pessoas se envolvam no culto. Mas a presença pessoal, o contato pessoal, a vida do pastor junto às pessoas, aos membros, aos irmãos, isso para alguns se torna muito mais importante. Uma vez eu conheci um pastor já velhinho, e as pessoas da igreja dele falavam assim, ele não é um bom pregador. Todos eles afirmavam isso. Mas era um homem que tinha, a igreja o tinha com um carinho tão grande, e ele estava lá na igreja há tantos anos, não é? Então, apesar de não ser eloquente pregador... Ele estava pastoreando a igreja. Estava pastoreando a igreja. Então, talvez... Sempre que a gente pensa em alguma coisa em termos assim, de avivamento da igreja, né? A gente usa de qual recurso? Olhar para trás, né? Porque a gente vai olhar lá em Atos, né, por exemplo, né? Então, quando se pensa muito nos modismos de hoje, as alternativas de hoje, pensando no futuro, você vê que até mesmo para coisas básicas a gente olha para trás. Então, talvez um processo de revitalização da igreja esteja em olhar para trás dessa relação do pastor com as pessoas, ao invés de ficar terceirizando a ação pastoral simples, básica, né? Não, isso aqui é aquele que vai fazer para você. Mas eles querem ver o pastor. Não sei se você já ouviu a frase que alguém vai visitar algum crente na igreja e fala assim, olha, fiquei muito contente que você veio aqui me visitar, mas eu queria mesmo que o pastor viesse orar. E está falando isso não é com maldade, não é menosprezando quem foi visitar, mas que fala assim, eu queria mesmo que o pastor viesse aqui, né? Em alguns casos, num caráter de necessidade, inclusive. Né? Agora, depois da saída do teu pai, quando ele sai da igreja de Campinas em 91, eu assisti um pouco disso, né? Quando ele sai em 91, tem um clima meio diferente, porque ele acabou de sair e foram 23 anos de jornada, então assim, existe uma série de interrogações, de caminhos. E é claro que depois que você está junto com alguém, 23 anos, entra um outro alguém ou alguéns naquela história, tudo passa a ser administrado de uma outra forma. Uhum. E o que chama a minha atenção é que nos anos correntes da saída dele, a igreja ela tem momentos bons e momentos não muito bons. Momentos bons onde existe uma realidade que eu vou chamar de saudável, ela tem uma membresia bastante ativa, mas a partir de um dado momento, eu me lembro de ter vivenciado, ter observado isso, ela começa a ter algumas crises no sentido de rotatividade de pastores, ela começa a perder membros, e isso é tão severo, isso é tão drástico, que essa igreja ela sai lá da casa dos seus 1.100 membros, mais ou menos, salvo engano, e cai para quase metade disso. Eu não me lembro os detalhes, você pode me corrigir aqui, né? Mas ela perde muita gente, enfim. E isso não foi algo que durou 1 ano, 6 meses, foi algo que durou anos, né? O que aconteceu nesse período? Como é que você chegou depois? É claro que a gente também tem o cuidado de abordar isso, mas
Como que você enxerga esse momento? O que houve para ter ocorrido essa turbulência? A que você atribui esse momento delicado da vida da igreja? Que foi um momento de enfermidade, né? Sim, a gente fica nessa como o comentarista do futebol do jogo acabado, né? Então, o jogo já fez, então agora vamos comentar sobre o jogo que se encerrou, né? Mas eu acho que algumas coisas precisam ser pontuadas, né? Por exemplo, fazendo uma comparação, esses 25 anos que a Igreja Unida tem um pastor de um período longo, né, e único em termos de pastorado, aqui em Campinas são 7 ou 8 pastores que se revezam. Então, se for pensar, dá mais ou menos uns 3 anos para cada um. Então, voltando àquela questão anterior, a falta da longevidade, eu acho que acaba criando uma certa insegurança, porque a própria igreja reage, fala assim, quem vai ser o próximo? O que vai fazer? Como é que vai conduzir a igreja? Até readquirir confiança, os crentes são muito benevolentes, né? De confiar na palavra do pastor, de atender, de acatar, mas essa relação de aproximação, né, eu acho que é coisa conquistada com longos anos, difíceis anos. Então, eu acho que essa brevidade do período já começa a se tornar um problema. Uma outra coisa também, a igreja começa a dar uma providência de organizar novas igrejas, né? Então, há um período aí, da fase final do ministério do meu pai aqui, e um pouco mais adiante, a igreja organiza várias congregações. Então, isso também facilita, né, a abertura de novos pontos e crentes acabam saindo para essas igrejas novas. Outras igrejas em Campinas chegam, não presbiterianas. E aí também tem aquele negócio da igreja que acaba atraindo, agora essa igreja aqui... e aqueles que estão meio balançados, né, não tem firmeza, não se envolvem plenamente na comunidade local, vê alguma coisa que chama atenção, acaba indo para lá. Então, tanto presbiterianos como não presbiterianas, né? Então, eu acho que esses fatores todos acabam abrindo portas, né, portas de saída maiores do que a porta de entrada. Então, esse processo acaba sendo gerado por essas questões também. Tem problemas internos, aí alguns contam de algumas histórias das dificuldades em termos de liderança, de alguns conflitos internos na liderança da igreja. Para mim, chega a informação que é do tempo do reverendo Adão Carlos, que havia um problema lá com a equipe de louvor, e então vai cantar muitas músicas, aí alguns não gostam disso e tal. E... Ainda bem que esse problema só acontecia lá, viu? Então, o único lugar no Brasil, no mundo que aconteceu, só lá. Aí a decisão salomônica dele foi o seguinte, olha, então vamos fazer assim, o coral canta no culto da manhã, né? E o culto da manhã acaba se tornando um pouco mais tradicional e cantamos os hinos, e à noite o grupo de louvor vai tocar as músicas que eles querem tocar. Salomônica mesmo. E hoje funciona assim. Se você pegar a estrutura do culto, a estrutura é a mesma, né? Tem todas as partes, da manhã e da noite. A única diferença é que à noite revezam as bandas. E de manhã, manhã não. De manhã tem o coral que canta, né? Aí fala assim, então à noite vai muito mais jovem. Não, porque os jovens também participam do culto da manhã, assim como adultos participam do culto da noite. É misturado isso. Então, cada culto tem pregações diferentes, então até mesmo para estimular as pessoas a virem nos dois cultos, né? Então, e acabou sendo uma solução que evitou maiores desgastes, né? Mas essas coisas, elas inevitavelmente geram insegurança nas pessoas. Ou seja, a consequência é aquela que você já falou, né? As pessoas acabam pulando fora do barco em um momento ou em outro. Porque quando você tem insegurança por um período, né? Por um período determinado, você suporta. Mas quando parece que não vai acabar aquela insegurança, não dá mais, né? Sim. É hora de você procurar outro caminho, outra porta, outro rumo, outro lugar, porque fica difícil.
E é fato, né? Essa coisa da troca, né, de liderança, né, de muda de figura pastoral, o impacto é muito grande isso. Tão grande que nós estamos falando de um número aqui, óbvio, tem outros fatores que você trouxe à tona, tem outros elementos, e claro que eu acho que tem também o crescimento da cidade, mas o que você está trazendo, já experimentado pela Igreja de Campinas, lá naquele período, é a realidade de muitas igrejas Brasil afora em lugares que estão crescendo hoje, né? Em realidades que algumas igrejas estão experimentando hoje. Eu tive recentemente no Paraná, né? E batendo um papo com o pessoal e tal, eles estão lidando com realidades naquela região onde eu tive, diferentes das nossas aqui. Mas enquanto eles falavam, eu dizia assim, olha, eu acho que nós já passamos por essa estrada. Então espere porque lá na frente você vai se deparar com tal e tal coisa. Né? É uma questão de tempo, ou seja, a gente está num grande centro como Campinas, e aí vocês experimentaram realidades. Agora, quando você chega em 2015, essa rota começa, ou pelo menos nós estamos já em 2025, já são 10 anos, ela apresenta sinais de mudança, né? Houve uma mudança. Você chamaria isso de houve um processo intencional ou não de revitalização? Talvez o nome nem tenha sido isso, né? Que você tenha pensado, mas o que começa a acontecer a partir de 2015? Bom, quando você assume a igreja? Na primeira conversa que eu tive com o conselho, eu falei assim, olha gente, eu só sei ser pastor de igreja. Eu não sou mágico, eu não faço malabarismo. Não tem coelho na cartola. Não tem coelho na cartola. Então, se vocês estão querendo alguém que prega, faz oração, visita, né, organiza a vida da igreja para que ela tenha dinâmica na sua estrutura, eu falei assim, eu posso ajudar. Agora, se estiverem pensando em... Porque o problema de você ter ideia, né, mirabolante o tempo todo é que a hora que esgotarem as suas ideias, você fala assim, e aí, pastor, vai ter mais, não vai ter mais? O que você vai tirar da cartola agora? Já que não tem, então vamos chamar outro, né? Então eu falo assim, vamos trabalhar naquilo que é o básico, né? E eu acho que a Igreja de Campinas, ela tem, ainda que olhe para o futuro, para um ambiente contextualizado, ela tem tradições que precisam ser respeitadas, né? Ela tem uma história que precisa ser respeitada. Então, até mesmo a maneira... Quem vai pregar lá, como você pregou um dia, vai do que lá? Vai de terno. Terno e gravata. Terno e gravata. Isso. Que é a forma como a igreja acha que aquela lá é assim. É. Agora, se chega numa outra igreja, não é? Tudo bem, não é? A gente não vai brigar por causa disso. Então, eu vejo assim que a ideia de respeito hoje em dia é uma via de mão única, né? A pessoa sempre quer que a sua opinião seja respeitada, mas o contrário não acontece, não é? Então, foi assim, essa é a maneira como a igreja lá sempre foi habituada. Se você for para algumas igrejas no Rio, você vai aprender a usar toga, vai dirigir o culto assim. Vai falar, mas já não se faz mais isso, ainda mais aqui no Rio, com 40 graus. Mas naquele lugar é desse jeito? Exato, não é? Então, eu acho que essa ideia, fala assim, olha, essa é a figura de pastor que eu conheço. E eu lembro que alguém chegou para mim logo no começo e falou assim, olha, aqui você não precisa se preocupar com paletó e gravata, você fique à vontade. Eu falei assim, tá bom, à vontade eu fico se eu tiver de paletó e gravata. Tá bom. Né? Então, eu acho que essas coisas assim, coisinhas pequenas, também refletem. A gente tem, né, por exemplo, graças a Deus, isso aí não há como não Mas entender. Você acha, assim, essa é a tua visão, ou você chamaria de, isso foi uma leitura que você fez da igreja naquele momento e você fez a leitura correta? Não, eu acho que junta as duas coisas. Eu acho que o meu ministério está numa fase que não é dos antigos, porque eu olhei muito o meu pai, mas também eu não estou nessa fase da rapaziada nova aí que é mais instagramável. Né? Então, eu estou no meio aí. E eu acho que você precisa perceber
não é? A igreja onde você está, porque não adianta você querer entrar numa comunidade, você chega ali e a roda gira numa determinada velocidade, você vai falar assim, agora vamos dar mais velocidade nisso aqui. Não, peraí, entra primeiro, né? E eu sempre recomendo para os seminaristas que me ajudam. Não tem que ficar inventando de repaginar, tem coisa que não é para repaginar. Né? Foi assim, a igreja está funcionando. Se você chega de uma comunidade, a igreja já está lá há sei lá quantos anos, essa aqui está 155, mas às vezes a igreja está lá 5 anos, 2 anos, 10 anos, ela tá girando. Coloca um pezinho, coloca outro, não queira mudar, né, o que está sendo feito. Depois, com o passar dos anos, né, eu imagino, se você pegar algum crente lá da igreja, dos antigos, né, fala assim, teve alguma mudança na igreja nesses últimos 10 anos? Talvez algum diga que teve, né? Mas ninguém vai falar assim, não, teve esse negócio que antes fazia assim, e pum, mudança brusca para um outro lado. Porque a mudança pode ser boa, mas ela é assustadora. Você está na sua casa, você está acomodado lá, vai mudar para uma casa nova? Pô, legal, super legal você mudar para uma casa nova. Mas você não sabe quem são os seus vizinhos. De repente, o seu vizinho é um vendedor de droga lá, você não sabe. O vizinho, o dono do bar da esquina da onde você morava antes, você não tinha dinheiro, ele vendia para você para pagar depois. Você vai chegar lá, eu posso pagar depois? Pô, não te conheço. Então, ou seja, a mudança em si, ela causa susto. Agora, nós estamos falando da mudança, ou você está falando da mudança em aspectos talvez litúrgicos, em aspectos da própria roupagem, o jeitão de ser da igreja. Mas eu quero trazer uma outra questão aqui dentro disso. Embora isso seja uma faceta da história, mas a gente estava dizendo, havia coisas que não estavam bem. Sim. Certo? A rota não estava legal. E aí você mudar a rota pilotando uma igreja de grande porte, é igual virar transatlântico, né? Você vai devagarzinho. A pergunta é, houve algum momento em que, talvez junto com a liderança, ou você, não sei, chegar à seguinte conclusão, nós precisamos efetivar mudanças. Uma mudança, eu estou falando no sentido de, talvez, precisamos desenhar uma caminhada mais longa, mudanças que realmente fossem importantes, que você fala assim, não, isso aqui precisa mudar. Isso aqui é desse jeito, isso aqui precisa ser de um outro jeito. Enfim, o que você entende primeiro, se você entende que havia necessidade, se houve um momento que diz assim, não, nós mudamos e precisávamos ter mudado, aconteceu isso ou não? Bom, como eu não estava antes, em 2014 para trás... Né? Não, a partir de 2015. Então, daquilo que eu sentia, das conversas e tal, eu falo, bom, primeiro que eu não gosto de ter surpresinha no culto, né? Então as pessoas vão entender o que estão fazendo aqui. E o nosso culto vai ser um tempo, eu falava assim, olha... Explica esses detalhes, eu gostei de ouvir essa sua fala aí, cara. Foi assim, vem para o culto porque você vai adorar. Mas quem ouvia, fala assim, então eu vou gostar muito. Não, você não entendeu o que eu falei. Vem para o culto porque você vai adorar. Então, e por várias vezes eu digo isso aqui, se tem alguém que vai falar assim, eu gostei do culto de hoje, só Deus tem esse direito. Você está chegando aqui para ser o adorador. Você está chegando aqui para adorar. Você está chegando aqui para oferecer a sua vida, os seus louvores, a sua oração. E no final do culto, Deus vai olhar para o seu coração e falar assim, gostei do culto que você fez para mim. Então... Foi oferta agradável. Exato. Né? Porque é muito comum você ouvir as pessoas falando, nossa, hoje o culto foi para mim. Eu falei, Deus me livre. O culto foi para o Senhor. Não foi para a pessoa, não é? E esse conceito de que eu vou na igreja porque eu gosto do culto de lá, não compreendeu a ideia, a teologia do culto. Você vai para você oferecer através dos cânticos, mas eu não gosto dessa música, você está fazendo isso para Deus. Então, a sua cara mal-humorada é o seu culto que você está oferecendo para Deus. Não é porque o pastor está lá dirigindo e falando assim, agora vamos ficar em pé, agora vamos sentar. Não é para ele, não é? Então, na estrutura do culto, eu falo assim, a gente precisa entender isso. Eu acho que uma outra coisa que acontecia... Então, isso foi uma mudança. Sim. E eu acho que traz reflexo. A gente tem muita gente participando do culto
porque eles, principalmente a gente conversa com os visitantes, né? E eles falam assim, eu percebi a seriedade com que vocês leem a Bíblia e buscam a Deus aqui. Né? Então, isso é um esforço que a gente faz para que a pessoa compreenda o que ela veio fazer. Então, não estamos aqui para falar assim, olha como é que a nossa banda é boa. Não. Eles vão colocar canções que levem você para perto da cruz. É isso que precisa acontecer. Né? Uma outra coisa que eu acho que estava acontecendo na igreja, que ela acabou se voltando para si mesma. E nós somos uma denominação conciliar. E uma denominação conciliar não é só de pastor e presbítero quando vão para um presbitério. Precisa participar da vida das outras igrejas também. Então, o trabalho que envolve os adolescentes, junto com os adolescentes das outras igrejas, ainda mais uma igreja grande, que pode favorecer o trabalho e até mesmo estimular o trabalho das igrejas pequenas. Eu fui secretário nacional de adolescentes durante 4 anos. E era um processo muito comum ver igrejas grandes que tinham seus grupos só para si mesmas, porque pensar no trabalho dos adolescentes. A gente tem um grupo de adolescentes bem grande, então a gente consegue fazer de tudo aqui. A gente faz festival de música, a gente faz Olimpíada interna, a gente faz... Tá bom, mas e aquela igreja que tem 5, 6 adolescentes lá? Aquela outra que tem 10, que não consegue fazer isso. O que eles estão precisando? Eles estão precisando que o grupo maior vá lá e abrace os menores e fala assim, dá para a gente fazer uma UPONA, né? A UPA, para quem não é da IPB, é a União Presbiteriana de Adolescentes. Então, a gente tem a UPA, mas a federação era a UPONA, para todo mundo poder participar junto, interagir, integrar. E os nossos grupos não estavam mais envolvidos. Os adolescentes não estavam, os jovens não estavam. Eu falei, a gente precisa participar, integrar, favorecer, fortalecer os outros também. Quando Paulo fala que a gente precisa ter um crescimento orgânico, comparando com o corpo humano, uma pessoa que vai na academia não fica levantando peso só com o braço direito, porque o braço esquerdo vai ficar mirrado, né? O corpo todo tem que crescer junto, não é? Então, não é só a igreja local, fala assim, a gente cresce aqui e as outras que se afundem. E quanto mais gente das outras eu conseguir trazer para mim, a minha que é bacanona. Eu falei, não, o crescimento precisa favorecer para que outros, afinal de contas é o reino de Deus, né? O corpo de Cristo não está localizado só no endereço da minha igreja. Né? Então, eu acho que colocar a igreja para participar, se tornar relevante, até mesmo no presbitério, não é? A igreja tinha perdido um certo protagonismo, que por ser igreja grande, precisa dar suporte na nossa instituição. Não vai ser a igreja que vai mandar na instituição, mas precisa acolher, tem que amparar. Eu acho que essas coisas também ajudavam. Tem uma fala tua num outro podcast, vamos aproveitar o gancho, no podcast, inclusive, da IPB, que é tenho que tomar cuidado para não errar o nome, senão o Leitão vai ficar bravo comigo. Mas eu acho que é de Paletó e Bermuda o nome do podcast, não é isso? Aí. Que você fala uma coisa sobre missões, e que encaixa um pouco com o que você está trazendo aqui. Que você tinha um desejo de ser missionário e não rolou. Como é que foi essa história aí? Eu tenho... Você vai contar a história e depois a gente casa. Vai ficar claro por que eu estou te fazendo essa pergunta aqui. Essa faz parte de uma das minhas frustrações espirituais, né? Tem uma outra frustração que, quando eu estava na mocidade, assim, havia quase que uma sequência natural, não forçada, mas natural. Eu seria o presidente seguinte da mocidade e acabei indo para o seminário e não fui. Então, eu fiquei muito frustrado em não ter sido presidente da mocidade. Aí, para compensar essa frustração, eu fui ser presidente da Federação de Mocidades, né? Então, para compensar. E de missões foi a mesma coisa, né? Uma frustração espiritual. Eu tinha vontade, eu sempre me envolvi com a obra missionária e... assim, querendo, né, estar mais perto dos missionários, querendo ajudar. Tinha desejo. E a junta de missões ficava ali no seminário. Um dia eu fui lá procurar o presbítero Dirceu Serzósimo de Souza, que era o presidente. Eu falei assim, seu Dirceu, eu quero ir para a obra missionária. Tô querendo, eu acho que eu tenho um jeito. Já estava formado já? Já estava formado. Né? Tanto que logo depois da formatura eu me casei, né? Aí isso tem parte, né? Só um parênteses, nesse período você era pastor da igreja
do Jardim Licínia Jardim aqui em Campinas. Licínia, isso. Aí, então, eu falei assim, eu quero ir para a obra missionária. Aí ele falou assim, tá bom, a gente pode pensar num campo para você, Porto Alegre, uma cidade boa, né, que já tem mais certos... Não, senhor do céu, eu quero para essas buraqueiras que tem por aí, um lugar... Eu falei assim, entendi. E o que a sua esposa pensa disso? Não, ela não gosta da ideia, não. Então, sua obra missionária acabou aqui. Cessou o seu sonho, acabou o sonho. Na frase seguinte, ele já acabou com o meu negócio. Acabou, né? Aqui. Aí, como nesse sentido de estar na linha de frente não ia rolar, né? Então tá bom. Então vou ficar na retaguarda. Então eu sempre coloquei as igrejas por onde eu passei envolvidas com a obra missionária. Seja na parceria com missionários, né, fazendo viagem missionária, gincana missionária para fazer a igreja de uma forma lúdica, vivenciar o trabalho de missões. E aí eu também, desde 1991, comecei a dar aula no curso de preparação de obreiros, um curso que acontece em janeiro lá em Patrocínio, em julho lá em Garanhuns. Instituto Bíblico Eduardo Lane, para quem não sabe, Instituto Bíblico Eduardo Lane tem o CPO, que é o curso que funciona em janeiro. Isso. Né? Alguns confundem com CTM, que é um outro curso, mas esse é de novembro. Ok. E aí, então, desde quando começou o CPO, que é um curso para ajudar a formar liderança, missionários que precisam de base, né? Então, eu sempre estive com esses irmãos. Então, desde 91 até agora, já são mais de 1.100 alunos que passaram lá pelo CPO em Patrocínio. E mais um tanto grande, que agora eu não tenho o número, lá em Garanhuns, e eu sempre ajudei. Então, a minha obra missionária está em fomentar essa disposição e preparo para os que querem. Idas e vindas na visão missionária, a gente abordou um pouquinho dos desafios da Igreja de Campinas, as crises enfrentadas, eu vou chamar de superação, o pós-2015, e aí dá uma reviravolta interessante, porque recentemente vocês participaram da organização de uma igreja em Campinas, que é a Igreja Metropolitana. Uhum. A Igreja Presbiteriana de Campinas foi a igreja-mãe. Sim. Essa tua visão de apoiar trabalho missionário, ela é parte disso? Dá para a gente fazer um link dessa coisa no teu coração de fazer missão com esse projeto, por exemplo? Sim, com certeza. Não é? Eu sempre penso que... Tinha um irmão aí que já faleceu, que ele falava assim, você tem que ficar pensando numa igreja com 5.000 membros. Eu falei assim, eu não consigo pensar numa igreja de 5.000 membros. Talvez a minha mente seja muito tacanha, né? Mas entre uma igreja de 5.000 membros ou 10 igrejas de 500 membros espalhadas na cidade toda, eu prefiro muito mais as 10 igrejas. Porque você leva para vários pontos da cidade. Tanto porque você faz o evangelho chegar em lugares mais distantes, no nosso caso do centro, como o próprio problema que isso causa para você. Imagina, uma igreja para 5.000 pessoas, o espaço que você tem que ter para isso, estacionamento, ar-condicionado, mobília. Então, eu acho que às vezes serve muito mais para destacar o líder que está lá, porque, imagina, o cara gerencia uma empresa de 5.000 funcionários, mas não é para qualquer um, né? Agora, você ter igrejas colocadas em diferentes lugares, não apenas na cidade, mas até fora da cidade. Então, Metropolitana foi um caso. A Igreja de Campinas, com a Metropolitana, já é a 17ª filha, né, que foi estabelecida. Mas a gente tem parceria com a Igreja da Junta de Missões, a gente já tem iniciado algumas conversas com as nossas igrejas parceiras para já retomar um trabalho novo, uma nova parceria, uma nova igreja. Então, a ideia de uma obra, de um trabalho novo, não é uma situação que deve ser pontual, mas deve ser uma situação continuada da vida da igreja, né? E como que foi? Eu acho que o caso da Metropolitana é o caso mais recente, é isso, né? Sim, sim. Experiência de ter, olhando para um caso mais recente, experiência de ter sido participante do processo. Vamos chamar de mãe. Como é que foi essa
essa experiência recente? A nossa última igreja Porque nós estamos organizada... pensando para fora aqui, né? Uhum. Nós estamos na contramão, talvez, do que tem sido comum. Pelo menos dentro dessa realidade que a gente está trazendo aqui. A nossa última igreja estabelecida foi a igreja do Matão. Isso foi em 2016. Né? E até no dia da organização da Metropolitana, eu falava lá, a igreja está com 155 anos, 17 filhas. Se a gente for ver, uma média de 9 anos para cada uma dessas filhas. Só que a primeira é a igreja de Jardim Guanabara. 1956? Então você vê, de 1870, né? Primeira filha vai ser 1956. É muito tempo, né? Mas, pensar em termos de que o presbiterianismo nessa época estava ainda... Era diferente. Se solidificando e tal, uma situação bem diferente. Mas, mesmo assim, não é? Período de 9 anos. A última foi em 2016. Assim, estamos atrasados. Precisamos já pensar em alguma coisa. E, como que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai abrir isso? Então, o sonho começou a renascer. Né? Como é que a gente faz? Vamos pensar nas estruturas, nas estratégias. Vamos localizar um ponto junto às escolas que a AEA, que é a Associação Evangélica Assistencial, tem as suas unidades. Vamos colocar alguma coisa próximo dali? E aí retoma daquele princípio básico, iniciar um ponto de pregação, quanto tempo a gente leva para chegar em algum patamar adequado, ideal. Aí quando a gente começou a ter conversas com o reverendo Rodrigo Leitão. E aí, como ele tem já uma formação direcionada para isso, se disponibilizou a ajudar, né, trazer elementos. Então, aí a primeira providência foi vincular a nossa igreja, ele veio transferido para o nosso presbitério, e aí então o sonho começou a tomar um pouquinho mais de forma. E aí várias pessoas que estavam ou em outras igrejas, tinha gente desigrejado, mas tem bastante gente que se converteu nesse período, né? Então o processo foi bastante rápido, né? Então eu acho que não vai ser uma situação comum de ter essa velocidade para organizar uma igreja em 2 anos. Né? Foi muito rápido. Agora, você falou uma coisa que eu acho que é um problema sério para muitas igrejas e acho que você pode dar uma dica importante para a gente aqui. É muito comum que as igrejas tenham seus orçamentos consumidos pelas demandas internas, né? Pelos seus ministérios, sua estrutura local, manutenção, compromissos com o pastor, às vezes com o funcionário da igreja. Então, os recursos são consumidos internamente. Mas você está falando para mim de uma realidade onde vocês vinham pensando para fora, né, numa visão de missão, e agora você está dizendo que já está pensando de novo. Olha, precisamos pensar um pouco mais. Como que você conseguiu, como é que vocês têm conseguido como igreja organizar essa visão? Separa-se um percentual já? Como que, ou de repente, tem um projeto, vamos abraçar, vamos arrumar dinheiro aqui dentro. Como que você enxerga isso? Ou como que vocês organizam isso? Dentro do nosso orçamento, é como conta particular. Tá. Não é? As nossas contas, se você estabelece que vai determinado valor ser gasto nisso daqui, ainda que assim, eu vou colocar 10% da minha renda para um dia comprar um imóvel, tá legal, né? Assim, mesmo que você já tenha comprado, se você mantém esse hábito, você faz ali uma poupança, que um dia você pode trocar de imóvel, pode investir em alguma outra coisa, mas você já se acostuma dentro do seu orçamento fazer aquele destaque. Então já deixa separado o recurso dentro do orçamento. Então, Planejamento. Isso. A gente já tem dois itens, 2 rubricas do nosso orçamento. Uma delas é para parcerias. Então, a gente tem R$10 mil dedicado para parceiros. Ajuda para missionário, que nós temos vários missionários que nós mandamos alguma ajuda mensal. A gente não tem nenhum que sustentamos integralmente, mas a gente participa com vários. Né? Então, a gente reserva esse dinheiro. Esse dinheiro aqui, se já ocupou os 10 mil, bom, esse ano está resolvido. Mas se não, há um comitê de conselho missionário que vai avaliar, assim, podemos ajudar, está dentro dos nossos critérios, a gente tem alguns critérios estabelecidos
tipo de ajuda para missionário ou se é campo missionário. Então, atendeu. Então, vamos ajudar isso aqui durante esse ano. O ano que vem a gente revê se a manutenção continua. Então, mas isso já era assim na história da igreja? Não, ou você não. conseguiu trabalhar com o pessoal para que isso... O conselho tem entendido essa visão, né? E aí, e tem uma parte que é destinada para trabalho novo da congregação filha. Ok. Então, esse dinheiro aqui, então, já encerramos esse ano, o ano que vem, o que a gente dedicaria para a metropolitana, mas esse dinheiro vai ser reservado, porque uma outra vai vir, né? Então, já sabe que dentro do orçamento geral, esses itens vão ser estabelecidos. Isso não muda mais o orçamento, que já carimbou a verba, já está lá. Exato. Então, o conselho já compreendeu isso aí, várias reuniões, porque é aquilo, no início sempre há um pouco de resistência, né? Mas a gente não tem dinheiro, a verba está comprometida. Mas se você precisar fazer alguma despesa que é necessária, você vai ter que acomodar as outras, né? Então, e Deus nos tem dado a graça de receber bastante gente, a igreja tem crescido, né? A gente tem uma classe de novos membros a cada semestre, a última terminou com 17 pessoas sendo recebidas, a gente começou semana passada, uma nova está com 22, ou seja, tem vindo gente para a igreja. E automaticamente isso aí gera uma arrecadação maior que as pessoas estão vendo. E a gente apresenta, olha, onde que a gente gasta o nosso dinheiro? É aqui, as pessoas estão acompanhando. É difícil, por exemplo, quando tem alguma construção, que as pessoas, a gente está dando oferta e não vê a obra, porque às vezes está tudo no alicerce, né? Ninguém vê. Mas a hora que começa a subir parede... Dinheiro enterrado. Dinheiro enterrado. Mas a hora que vê parede, vamos ajudar, porque a gente está vendo o negócio acontecer. Então, à medida que vê, olha, a gente sempre tem, no segundo domingo do mês, um relatório missionário que é colocado no boletim, que é feito um vídeo, né? Então as pessoas, o nosso dinheiro está indo aqui, né? O nosso dinheiro está indo na manutenção da igreja, nosso dinheiro está indo na congregação, o nosso dinheiro está indo para o sustento dos obreiros. Então, se as pessoas vêm, elas participam. Agora, se elas não sabem o que está sendo feito com o dinheiro, eu falo assim, peraí, está indo para onde isso aqui, né? Agora, quando você coloca um transatlântico na rota correta, é comum que o capitão, o piloto do transatlântico, aperte um botãozinho escrito piloto automático. E aí ele reclina a cabeça e deixa isso sozinho. Vocês apertaram o piloto automático ou vocês estão sonhando com coisas novas? Olha, a minha forma de trabalhar... Essa pergunta é capciosa, né? Eu estou pensando que as palavras para usar. Mas a minha forma de trabalhar nunca é a distância. Então, eu sempre quero estar por dentro das coisas que acontecem na igreja. Então, por exemplo, toda segunda-feira eu tenho reunião com a equipe de seminaristas e pastor auxiliar. Então, toda semana eu ouço a informação daquilo que está acontecendo nas várias áreas. Cada um conta do que está acontecendo. Então, se tem alguma coisa para ser resolvida, às vezes não vai esperar a reunião do conselho acontecer. Então, a providência vai ser dada de imediato, se não depende de uma reunião formal de conselho. Então, você acompanhar, né, para e passo o que está se passando, ajuda você a não ficar nessa de inclinar a cabeça e botar a mão para trás, porque você tem que estar de olho, né? Assim, está acontecendo. Exato, você delega, mas você está na cobertura. Cada um está trabalhando na sua área, mas eles sabem que por trás, se precisar, tem alguém para dar o suporte. Na reunião do conselho, cada um dos presbíteros dá o relatório da sua área também. Então, a gente acompanha todas as vezes, todos os meses, o que está se passando em cada departamento da igreja. Mas vocês estão olhando para novos horizontes. Sim. A gente cuida do que nós temos hoje, já pensando, bom, a partir daqui, onde é que a gente consegue alçar a visão também. Então, pensando, por exemplo, na abertura de novos trabalhos, assim, onde hoje a gente pode se estabelecer. Eu acho que uma área que a gente peca ainda é a pouca quantidade de grupos familiares. Assim, e eu acho que essa é a vida da igreja durante a semana. Porque
numa região central, ter um culto semanal ali é complicado. A gente tem outras atividades, a gente tem departamento da costura, sala de artes, a gente tem coral, a gente tem cursos que funcionam de sexta-feira, mas tem um programa online de terça-feira. Então, existem atividades durante a semana, mas um culto na igreja a gente não tem. E aí, uma questão que, com o passar dos anos... As complexidades de um grande centro, né? É difícil à noite você ter lá, porque circula gente que você fala assim, vai precisar de segurança, vai precisar de diácono. As pessoas acabam ficando com medo, inseguras de vir para o centro. Quem vem de ônibus, a pé, não vai querer andar pelo centro da cidade de noite. Então é mais fácil você fazer os grupos, né, próximos das casas, e eu acho que a gente ainda precisa trabalhar um pouco mais, porque a igreja está espalhada. Na minha sala eu tenho um mapa enorme lá, onde os crentes estão colocados, e a cidade inteira você tem gente da igreja. Então a gente consegue levar. Isso a gente precisa ainda trabalhar um pouco mais, que não deixe de ser um avanço missionário para essas regiões. Estamos no 10º ano. 10º ano, é isso? 2025, 10º ano dessa jornada. Fechou o 10º ano passado. Já o 11º então. 11º ano em andamento dessa jornada nova. Eu acho que você já teve alguns erros. Muitos. É que o povo é muito misericordioso. Não, a gente conta só os acertos, os erros a gente não conta. Mas teve acertos também, obviamente. Mas tem líderes e tem igrejas quebrando cabeça, patinando, sem sair do lugar. Uhum. Se você pudesse dar um conselho com base nas suas experiências, teu ministério é maior do que isso em termos de tempo, mas olhando para esses 10 anos, onde teve que fazer essa curva com esse transatlântico e vocês estão organizando as coisas ainda e graças a Deus a casa vai caminhando, mas óbvio que sempre tem desafios. Dentro desses 10 para 11 anos, se você pudesse dar um conselho para pastores e líderes que estão quebrando a cabeça com revitalização, com novos rumos, buscando novos horizontes, que conselho você daria? Não são conselhos, é conselho, só vale um. A minha resposta, deixa eu começar do seguinte. Uma vez eu conversei com um rapaz e eu achei no princípio que ele estava brincando, mas depois eu percebi que a conversa dele era séria. Ele falava assim que ele tinha 100 sermões, que ele gostava de ficar 2 anos só na igreja para não ficar muito tempo, né? Eu falei assim, e na verdade se você contar são 52 domingos, tirando um mês de férias, então ele tem 100 sermões, terminava aqueles 2 anos, mudava de igreja. Mantinha os 100. Ele tinha um ministério para ele, né? Era um ministério para ele, não era um ministério para servir a igreja. E quando a gente é chamado por Deus, a gente é chamado para servir a igreja, para servir o povo de Deus, não é um autosserviço, é o serviço para o próximo. Então, o meu conselho é, não fique com medo de ficar bastante tempo na igreja. Porque a longevidade, ela também é benéfica. É aquilo que você falou. Assim, não é porque ficou bastante tempo que a igreja é saudável. Mas também o contrário não vai acontecer, né? Mas não precisa ter medo de ficar bastante tempo achando que vai ficar enjoativo. O fato de você dar dinamismo ao seu ministério, né, que se torna a motivação para você continuar no ano seguinte, assim, onde é que eu posso levar o povo de Deus dessa forma? Porque é aquilo, é o voto de confiança que a igreja está dando ao seu trabalho. E se eles estão confiando, busque a Deus, né, para que haja êxito, haja sucesso. Uma vez eu li que quando Charles Spurgeon dava aula para os seus alunos, um deles, vendo assim o ministério tão eloquente, tão vasto que Spurgeon tinha, perguntou como é que eu faço para ter um ministério dessa forma também? E a resposta de Spurgeon foi o seguinte: cuide da profundidade do seu ministério, que Deus vai cuidar da extensão dele. Isso aí sempre me marcou. Eu fiquei pensando até que ponto o meu ministério é profundo. Porque chegar a ser pastor de uma igreja de um porte como essa,
nunca foi uma aspiração, né? Eu cresci vendo meu pai sendo pastor de igreja grande, então eu já sabia como é que eram as lutas, as dificuldades. Eu falei assim, não. Não é tão simples quanto parece. Eu falei assim, eu me contento com uma igreja pequena e tal. E eu não fiquei forçando a barra para um dia chegar onde eu estou, né? Foi um caminho natural, Deus me colocou aí. Se Deus me colocou, né, eu quero honrar a Deus nessa posição. Mas sempre pensando assim, qual é o grau de profundidade do meu ministério? Né? Porque o fato de ser conhecido é o de menos. Eu não sou midiático, né? Então eu não fico preocupado com quantas pessoas me seguem, mas a extensão do meu ministério vai ser dado por Deus. Assim, eu tenho que me ocupar com a profundidade dele. O conselho talvez pudesse ser resumido em tenha mais do que 100 sermões. Xará, obrigado pelo tempo. É uma honra receber aqui o Carlos Eduardo, mas este é o Aranha. Né? Se você entrar lá no perfil dele do WhatsApp, tem o Homem-Aranha lá. Era a melhor foto que eu tinha para o dia. Obrigado por ter caminhado com a gente nesse tempo, obrigado por compartilhar as experiências. Eu não tenho dúvida de que ouvir você vai contribuir com muita gente. Eu acho que numa conversa como essa a gente vai captando, né, pequenos detalhes, vai pegando coisas, vai dizer assim, pô, isso aqui precisa pensar, repensar. Um tempo precioso. Quero te agradecer por ter respondido tão prontamente a esse convite aqui. O ministério é uma caminhada que deve ser feita sempre em conjunto. A gente fica triste quando pastores andam sozinhos. Sim. E aí acabam se deprimindo, se aborrecendo com o ministério porque estão andando sozinhos. A gente precisa andar junto. E ensinar a igreja as coisas mais simples, até mesmo ler a Bíblia. Uma providência que eu dou lá na Igreja Básico. Central. Quando eu cheguei, uma das mudanças de 10 anos, né? Eu cheguei lá e todos os textos bíblicos, não tem nada contra. Os outros, quem quiser fazer, que continue fazendo. Mas eu olhava assim para as pessoas na igreja e ninguém trazia mais a Bíblia. Aí eu falei para os meninos da projeção, falei assim, para de colocar texto bíblico aí. Aí no primeiro domingo, tinha um monte de gente perdida lá. Eu falei assim, meus irmãos, traga a sua Bíblia, pelo menos na igreja, porque ninguém mais usava a Bíblia. Então, foi assim, hoje em dia, se for lá, a projeção não vai ter texto bíblico escrito. Para que as leva a Bíblia, tem a sua referência. A Bíblia. Então. Aliás, eu não coloquei aqui, deixa eu colocar a foto da igreja atual. Essa foto é emblemática no centro de Campinas, hein? E eu trouxe uma coisa que eu acho que eu te mandei uma foto uma vez, você nunca viu. Mas, cara, eu trouxe isso aqui, eu disse, eu preciso compartilhar isso aqui. Você lembra disso aqui? Te mandei uma foto uma vez? Sim, a gente tem há um painel lá histórico. Deixa eu mostrar para o pessoal aqui, vamos ver se é possível pegar na câmera. Esta foto aqui, ou este prato, ele é do Jubileu de Diamante. Esse prato é de 1978, tempo que isso era chique. Os membros da igreja ganhavam, compravam, não sei. E esse tem um detalhe, se você observar aqui, olha, de 1903, contando a partir da cisão, do cisma que houve com a Igreja Independente. Então, foram 75 anos desta ocasião. Aí, nesse período dos 10 anos, que agora, uma das coisas que a gente resolveu foi estabelecer que a data de nascimento da igreja é 1870 e não 1903. Então, por isso que ficou sesquicentenária. Aí, se for pensar em 1903, aí daria uma conta menor. Mas a gente considera isso daqui. Agora, um detalhe que aqui não dá para ver direitinho, e aí eu convido você para ir lá na Igreja Central, há um porquê desses vitrais serem assim. Não é não colocar na mão de uma criança para fazer qualquer rabisco. A ideia, se você depois chegar lá pertinho, você vai ver, é como se fossem orações que são levadas a Deus. E metade desses vitrais, no alto, ele tem o desenho de 2 mãos nessa posição. Isso eu me lembro. Então, as mãos como que simbolizando as orações. Então, é a casa de oração. É o lugar onde as orações são feitas para serem levadas a Deus. Que legal. Olha, tivemos aqui um bate-papo misturado com aula de história da igreja, certo? Experiência pastoral, experiência de liderança, visão de revitalização e outras coisas mais. Um tempo especial. Quero te agradecer
De novo, meu xará, que Deus te abençoe na liderança da Igreja de Campinas, que Deus te dê sabedoria continuada, porque pilotar o transatlântico não é fácil, não é tarefa para qualquer um. Que Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Eu que agradeço a oportunidade, espero de fato ter ajudado, né, e que Deus abençoe a continuação do seu trabalho, do seu ministério e desse podcast. Amém. E olha, você que ficou com a gente até agora, muito obrigado e eu vejo você no próximo episódio. Forte abraço, Deus te abençoe.